Larvas de besouro como Tenebrio moletor e Zophobas moreo digerem poliestireno através de biodegradação microbiana em processo promissor. Para a maioria de nós, o plástico é o pesadelo ecológico definitivo, um material onipresente, quase indestrutível, que sufoca nossos oceanos, contamina nossas terras e se recusa teimosamente a desaparecer. Milhões de toneladas de poliestireno, aquele plástico branco e leve de copos, embalagens e isolamento, entopem aterros e paisagens, resistindo à reciclagem convencional com uma resiliência irritante. Mas e se eu lhe dissesse que a solução para essa montanha de lixo pode ser, bem, uma montanha de vermes? E que esses pequenos super-heróis invertebrados estão, neste exato momento, mastigando e digerindo ativamente nossos piores resíduos plásticos? Isso pode soar como o enredo de um filme B de ficção científica, mas é uma realidade emergente da biotecnologia. Por anos, a ideia de que organismos vivos pudessem desmantelar polímeros sintéticos como o plástico parecia distante. Então, em 2015, pesquisadores da Universidade de Stanford viraram o mundo da ciência do avesso. Eles publicaram um estudo inovador na revista Environmental Science and Technology, que revelou algo assombroso. As larvas de farinha, ou tenébrios, cientificamente conhecidas como Tenebrio molitor, eram capazes de sobreviver com uma dieta exclusivamente de poliestireno. Elas não apenas mastigavam o plástico, elas o digeriam. Os resultados mostraram que essas larvas convertiam até metade do poliestireno ingerido em dióxido de carbono e biomassa, e o restante era excretado como fraz, as fezes dos insetos, um subproduto biodegradável e seguro que poderia ser usado como fertilizante. Avançamos alguns anos e a saga dos supervermes ganha um novo e ainda mais empolgante capítulo. Em 2022, uma equipe de cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, expandiu essa descoberta ao estudar as chamadas supervermes, que são, na verdade, larvas de um besouro diferente, o Zophobas moreo. Essas larvas, maiores e mais robustas que os tenébrios, também demonstraram uma capacidade notável de devorar e digerir poliestireno. A pesquisa publicada na revista Microbial Genomics não apenas confirmou essa habilidade, mas também mergulhou mais fundo na biologia por trás dela. Eles identificaram cepas específicas de bactérias nos intestinos dos supervermes, como Pseudomonas e Exigubacterium, que são os verdadeiros agentes da biodegradação. São esses micro-organismos que possuem as enzimas capazes de quebrar as ligações complexas do poliestireno em moléculas mais simples. É crucial entender que não estamos falando de um processo de mastigar e expelir o plástico intacto. A essência dessas descobertas reside na biodegradação microbiana. As bactérias presentes no intestino das larvas são o motor de um processo bioquímico sofisticado. Elas atacam e desmantelam as longas e estáveis cadeias de polímero que dão ao plástico sua durabilidade infame. Esse desmantelamento resulta na transformação do poliestireno em dióxido de carbono, como parte do ciclo respiratório normal do inseto, biomassa, a própria larva em crescimento e compostos orgânicos mais simples. Em outras palavras, o plástico, antes considerado um material sintético inerte, é reintroduzido no ciclo biológico, tornando-se, de certa forma, uma fonte de alimento, ou pelo menos uma substância passível de ser processada metabolicamente. Agora, antes que você comece a fantasiar com fábricas de vermes do tamanho de cidades devorando montanhas de lixo, precisamos de uma dose de realismo científico. Embora a descoberta seja revolucionária e promissora, a eficiência atual desses insetos é limitada. Um único tenébrio ou superverme, embora capaz de digerir plástico, o faz em quantidades relativamente pequenas e em um ritmo que não se compara à escala avassaladora da nossa produção e descarte de plástico. Para lidar com as milhões de toneladas de poliestireno que produzimos anualmente, precisaríamos de uma quantidade inimaginável de larvas, que atualmente não é viável em termos de espaço, recursos e logística. A otimização e a escalabilidade desse processo são os novos grandes desafios da pesquisa. A comunidade científica está agora focada em entender as condições ideais para maximizar a taxa de biodegradação. Isso inclui explorar a dieta ideal dos vermes, as temperaturas e umidades perfeitas e até mesmo aprimorar geneticamente as larvas ou suas bactérias intestinais para serem mais vorazes e eficientes.
O santo graal, no entanto, é isolar as enzimas responsáveis por essa quebra de plástico e aplicá-las em bioreatores industriais. Imagine um tanque não de larvas, mas de líquidos enzimáticos que pudessem liquefazer pilhas de plástico em questão de horas ou dias, transformando-o em subprodutos úteis. É essa a direção de pesquisa mais promissora para uma solução em larga escala. Por fim, é importante desmistificar uma concepção comum. Não se trata de simplesmente jogar baldes de lixo aos vermes e esperar que eles resolvam o problema por mágica. Para que as larvas possam interagir eficientemente com o plástico, geralmente ele precisa ser pré-processado, ou seja, picado ou triturado em pedaços menores. Isso aumenta a área de superfície para as mandíbulas dos insetos e para a ação das bactérias. Além disso, embora a ideia de fábricas de vermes seja cativante, essa tecnologia é vista como parte de um ecossistema de soluções de reciclagem, não como a única bala de prata. É um método de biodegradação, que complementa a reciclagem mecânica e química, oferecendo uma alternativa para plásticos de difícil processamento, garantindo que o subproduto final, o FRAS, seja seguro e, na verdade, benéfico para o solo. Então, sim, cientistas descobriram que supervermes podem comer e digerir poliestireno. Isso é mais do que uma curiosidade biológica. É uma janela para um futuro onde a natureza, com seus engenheiros microscópicos, nos ajuda a desatar o nó do nosso próprio excesso de plástico. Não é uma solução imediata e total para o problema do plástico, mas é sem dúvida um passo monumental para transformar nossos piores resíduos em algo digerível. Talvez, em vez de temermos o monstro do lixo plástico, possamos começar a ver nele uma refeição para os pequenos e inesperados heróis do nosso planeta.